Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:03, uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9 nesta quarta-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Detalhe, tá no nosso site. Além de ouvir, você pode ver os bastidores dessa rádio super moderna. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E hoje nós temos dois entrevistados aqui, Joandre. O Dr. Felipe Veronese, que é neuropsicopedagogo, e a doutora Ana Paula Ferraro, que é pediatra. Ambos vão bater um papo com a gente aqui. Deixa eu pegar o primeiro bom dia. Doutor Felipe, tudo bem? Bom dia não. Boa tarde já, né? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. É um ótimo momento de a gente conversar sobre algo que é tão importante assim. Legal. O convite. Doutora Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui também. Eu que agradeço, Júnior. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Prever FM. Muito obrigado pela presença de vocês. Para você que está sintonizado em 100.9, Joandre, assuntos importantes que a gente vai abordar daqui a pouco, especialmente nessa época de final de ano. Infelizmente, nós temos queima de fogos, muito barulho, crianças que sofrem, né? Crianças autistas que sofrem bastante. Daqui a pouco a gente vai abordar estes e outros assuntos aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:11, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo o Felipe Veronese, neuropsicopedagogo, e a Ana Paula Ferraro, pediatra. Vamos falar da especialidade de cada um. Doutora Ana Paula, especialista em neurodesenvolvimento e psiquiatria infantil, tô correto? Certinho. E o doutor Felipe Veronese, neuropsicopedagogo, especialista em psicopedagogia baseada em ABA. Eu perguntei para ele fora do ar o que era ABA, ele falou que não precisava falar, mas o que é ABA? É análise do comportamento aplicada para crianças autistas e com transtornos do neurodesenvolvimento. Você também é representante da Associação Portas Azuis, né? Isso, eu trabalho realizando avaliações multiprofissionais em parceria com o neuropsicólogo, que é o Luan. Então nós fazemos essas avaliações para o Portas Azuis. Uhum. E eu faço atendimento também para Portas Azuis. A gente faz uma parceria aí, porque o Felipe e o Luan, que é neuropsicopedagogo, o Felipe é neuropsicopedagogo, o Luan é psicólogo, né? São palavras São muitos aí. nomes. Mas enfim, eles fazem uma avaliação bem completa, com aplicação de testes, tudo, para identificar com muitos critérios se realmente aquela criança apresenta algum transtorno ou não. Não só criança, adulto também, tá? Então, assim, desde levantamento da inteligência, da capacidade intelectual, como que é a comunicação com a socialização, com o ambiente, interpretação, o grau de impulsividade. E daí, dependendo dos valores que derem, então, a avaliação tira de um achismo, né? Eu acho que é autista, eu acho que é um TDAH, eu acho que tem altas habilidades. A avaliação tira do achismo e traz para valores concretos, onde a gente olha em uma escala e vê que aquelas características fogem do padrão, entre aspas, da normalidade, né? Do neurotípico. Então, eles fazem essa avaliação. Essa avaliação serve como um exame, entre aspas, para mim, que sou a médica que vou dar o laudo para aquela pessoa. É o laudo médico que serve para dizer que realmente aquela pessoa tem o transtorno do espectro autista, ou tem um TDAH, ou precisa de alguma adaptação escolar. Tudo é baseado no laudo médico. Mas não existe nenhum exame, como tomografia, eletro, exame de sangue, que vai detectar esses transtornos. O que vai me mostrar para mim, me dar segurança de emitir esse laudo é a avaliação deles. Então, a equipe do Felipe faz a avaliação por Portas Azuis, essas crianças vêm para mim, eu olho a avaliação deles, mesmo paciente, independente de ser do Portas Azuis ou não, e eu faço o laudo baseado na avaliação deles. Então, tem um trabalho em conjunto aqui também. Ô Felipe, dá para fazer um levantamento, uma estimativa de quantas crianças são atendidas ou estão sendo atendidas pela Associação Portas Azuis? Olha, nós não temos acesso a essa informação, mas de fato são muitas crianças, né? Elas acabam chegando mensalmente, né? Então a gente finaliza algumas avaliações e logo em seguida outras crianças entram, né? Crianças, adolescentes entram para essas vagas de avaliação. A gente encaminha para a doutora Ana Paula, né? Tem toda essa troca de informações e discussão do caso também.
dá para falar que, bom, hoje nós temos, digamos, a Associação Portas Azuis, ela é uma luz pra gente, né? Então, antigamente, quando a gente não tinha esse tipo de exame, esse tipo de laudo, dá para falar que muitos adultos possuíam algum tipo de comportamento assim e a gente nunca percebeu, né? Com certeza. Até porque o diagnóstico do transtorno do espectro autista é extremamente recente. Tá. Mesmo no meio médico, são poucos médicos que conhecem com tanta atualização, assim, né? Que estão atualizados nesse conceito. Tá. O autismo, até 2019, 2020, até para a comunidade médica mesmo, ele pertencia a um CID, que é o Código Internacional das Doenças, como autismo. Tá. Então, o protótipo desse autismo era uma única apresentação, que geralmente é aquela pessoa que não fala, que é isolado do mundo, que tem deficiência intelectual associada, que tem extrema sensibilidade ao toque, a barulho, tudo, uma pessoa muito difícil de se conviver, vamos dizer assim. Com a caída do CID-10 e a vinda do CID-11, que foi renovado esse código mundialmente falando, o CID-11 entrou em vigor por volta de 2019, 2020, acabou esse termo autismo e veio o termo transtorno do espectro autista, que abriu essas características para um espectro, aonde foi caracterizado o autismo como um transtorno que a principal característica dele é a dificuldade de interação social e interesses muito restritos. Não tem nada a ver com inteligência. E daí a gente começou a ver, a gente que eu digo é comunidade médica e de terapeutas, tudo, a gente começou a observar que existem muitas pessoas com inteligência normal, mas que têm essas dificuldades, que trazem essas características e que não eram diagnosticadas como autistas porque não eram aquele padrão do estereótipo que tinha anteriormente. Então, hoje a gente tem o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. Dependendo do quanto de ajuda que essa pessoa precisa para as atividades do dia a dia dela. Mas as dificuldades de interação social e os interesses restritos estão presentes em todas, de uma forma que traga muito prejuízo para ela no dia a dia. Por isso que a gente caracteriza transtorno. Então, quando teve essa abertura do diagnóstico, a gente viu muitos adultos, idosos, que a vida inteira tiveram essas características, que muitas vezes estão sendo tratados com quadro depressivo grave, quadro ansioso grave, porque ele tem essa dificuldade e que não tinha o diagnóstico correto, porque na verdade esse diagnóstico não existia até então. Interessante isso, né? Porque o diagnóstico não existia, né, Felipe? E a sociedade também resistiu um pouquinho, né? Eu vou lembrar, trazendo na década de 90, a gente teve um filme maravilhoso, que é o Forrest Gump, uma atuação soberba, né? De todo mundo ali, especialmente deixa eu me fugir na cabeça agora, o ator que interpreta o Forrest Gump. E ali claramente era uma criança que se torna um adolescente, um adulto com espectro autista, mas não se falava do diagnóstico, né? E muitas pessoas hoje a gente vê, né, assim, falam-se muito que que nós estamos tendo muitos diagnósticos, mas ainda tem muitas pessoas para serem diagnosticadas, tem muitas pessoas que não foram identificadas da maneira correta, que entraram, né, nessa bagagem de deficientes intelectuais ou de atraso na fala. Então, quando mudaram-se os critérios, ficou muito mais fácil da gente entender de fato qual que é o perfil dessa criança, né? Então, entendeu-se que não é só um perfil único, né? Que não existe só aquela criança que tem dificuldade de interação. A gente tem, por exemplo, autista nível 1, que vai ter dificuldade na interação, vai ter ansiedade, vai ter depressão, mas vai ter uma inteligência acima do esperado, né? Então, a gente entende hoje, né, como é múltiplo e como são muitos perfis de pessoas com autismo. Então, a partir do momento em que muda essa classificação, a gente consegue entender esses critérios de uma forma mais rigorosa, né, e conseguindo identificar ali exatamente qual que é o perfil daquela pessoa, se ela é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, e quais são as necessidades dela. Na criança, por exemplo, tem uma idade específica para fazer a avaliação? Olha, não idade mínima. Tem uma briga, né, digamos assim, na literatura, não existe um consenso, mas hoje, né, eu e a Ana Paula, inclusive, fizemos esse curso juntos em São Paulo, que é um teste que ele não vai dar o diagnóstico em si,
Mas é possível identificar se a criança tem atrasos no desenvolvimento a partir do 15º dia de vida, né? Exatamente. Hoje a gente fala muito dentre os médicos, já porque a gente sabe que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, não só o diagnóstico, o diagnóstico, lógico, vai abrir caminho para a intervenção, que é a estimulação adequada. Mas o caminho do diagnóstico até acontecer realmente a intervenção pode ser um caminho muito longo aí. Mas a gente caracteriza como intervenção precoce uma intervenção que se inicia antes de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Passou de 3 anos de idade, já não é mais precoce, tá? Essa intervenção precoce, ela não vai ser importante só para aquela criança. Ela vai determinar o quanto que essa criança, quando ele for adulto, ele vai ter de ser independente, de ele conseguir lidar com as coisas dele e tudo. Quanto mais tardio for o início da intervenção, o início das terapias, da estimulação, pior vai ser a qualidade de vida dessa pessoa na vida adulta, não como criança. Hoje, os médicos, os pediatras, a gente já fala de intervenção ultra precoce, diagnóstico ultra precoce, que é abaixo de 1 ano de idade. Que é o que o Felipe falou, a gente já tem sinais extremamente precoces em criança, né, com atraso de fala, a dificuldade de manter contato visual, não ter interesse em brinquedos. Você vai falar, mas Ana Paula, né, Felipe, como que uma criança de 3 meses vai ter atraso de fala? Né? O balbucio, a criança com 2, 3 meses, ela fala angu, gu. Se você conversa com uma criança, ela já esboça a boquinha tentando, né? Essa falta do balbucio é o primeiro sinal de atraso de fala. A gente não precisa esperar até 2 anos de idade para dizer essa criança não fala. E daí a gente ir atrás disso, né? Então, quanto mais precoce for o início das intervenções, a gente está oferecendo para que essa criança tenha o máximo de desenvolvimento na sua vida adulta, não só na infância. Havendo suspeita, então, procurar um atendimento, né? O mais rápido possível, no caso. Com certeza. Né? Bom, a gente fez essa primeira introdução, né, sobre o transtorno do espectro autista. Daqui a pouco a gente vai falar sobre comportamento. Recebemos algumas mensagens aí com relação aos fogos. A gente não vai debater a soltura de fogos hoje. A gente vai debater o comportamento da criança com relação a isso daí. Mas pode ir mandando pra cá, 3440-1009. Daqui a pouco a gente volta. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa. E hoje batendo um papo com o Felipe Veronese, neuropsicopedagogo, e a Ana Paula Ferraldo, pediatra. Vamos tentar sintetizar uma pergunta. Vários ouvintes mandaram. Agora, Natal, noite de Natal. Estava falando isso fora do ar. Quando vira o ano, entre o dia 31 e o dia 1º, se intensifica a soltura de fogos com estampido. Lembrando que na cidade nós temos uma legislação. Não pode soltar fogos? Pode, desde que não haja o estouro, o estampido. Os fogos são liberados quando tem só o colorido, tem aquela cena que é bonita de ver, né? O espetáculo de fogos, mas não com estampido. O famoso rojão, né? Que a gente falava. Era rojão qualquer outro da nossa época, tinha chupetão baiano e por aí vai. Bomba, estouro. Rojão de vareta, enfim. O importante era fazer barulho. Exato. O que esse barulho influencia uma criança que tem o espectro autista? Pode falar. A gente entende que crianças e pessoas autistas têm uma questão no processamento sensorial. Ou seja, as crianças, essas pessoas processam as informações de uma forma diferente. Né? Então, excesso de luz, cheiros. Então, são crianças que conseguem identificar cheiros com muita facilidade. Né? Tem crianças que têm dificuldade de cortar cabelo, de cortar a unha, precisa fazer isso enquanto dorme. Então, essa sensibilidade auditiva, ela é muito prejudicial, né? Porque assim, barulho alto ninguém gosta, né? Isso é comum entre todas as pessoas. Mas há casos de pacientes, por exemplo, que o barulho da seta, né, do carro incomoda a criança e, né, e faz com que ela se desregule. Então, não são sons que a gente possa imaginar que são muito altos. Agora, imagina os fogos de artifício, né? Então, essa criança, ela vai entrar em crise, ela vai se desregular, né? Ela vai entrar ali de uma forma com que ela tenha problemas de comportamento, né? Choros intensos, né? E muitos outros sintomas, né? Que a gente vai perceber ali no dia a dia dessa criança. Ela vai ficar muito irritada, muito ansiosa, ela vai tampar os ouvidos, né? Então, é muito prejudicial de uma forma geral.
Com certeza. Eu acho que assim, em questão de fogos, de rojão mesmo, assim, né? A gente tá falando, lógico, de Natal e Ano Novo, porque nós estamos na véspera do Natal, vivendo essa época do ano. Mas a gente estava comentando aqui no estúdio que final de campeonato, jogo do Corinthians, né? Teve Flamengo e Palmeiras, tal. Tem rojão também, né? Então as orientações que eu e o Felipe vamos dar aqui hoje servem para todos esses dias, não só para especificamente final de ano. E não é só criança autista que sofre. Os autistas têm essa característica que o Felipe trouxe de ter uma percepção sensorial diferente do que uma pessoa neurotípica. Então a gente fala assim, mas é tão pouquinho, por que ele ficou tão bravo? Mas a gente não sabe o quanto que esse pouquinho é para ele, o quanto que isso chega para ele, que é diferente que a gente, né? Mas na verdade o rojão, ele traz, eu acho que duas coisas principais. O primeiro é a imprevisibilidade. Você não sabe a hora que ele vai estourar. Ele vem um boom de repente que até a gente assusta, né? Imagine uma criança que escuta isso em um volume 100 vezes mais alto do que o que a gente já escutou e nós assustamos. Então, o fato de acontecer de repente, de você não saber o que está por vir, se aquilo está perto de você, se aquilo está longe de você, se vai ser um monte, se vai ser só aquele e vai parar, isso gera uma angústia, um pânico muito grande, que muitas vezes o autista não consegue se controlar diante desse pânico, mas várias crianças também não conseguem, mesmo crianças que não são autistas, é muito comum ela ter medo de rojão, por conta de ser uma coisa muito forte, uma intensidade muito alta, um volume muito alto, e de repente, que você não está esperando aquilo. Então, assim, a gente costuma sempre orientar que a grande sacada é você se prevenir. Você já sabe que meia-noite vai ter queima de fogos. Você já sabe que na final de jogo tem queima de fogos. Então, os pais dessas crianças que têm medo de rojão, tudo, tem que antecipar os cuidados para proteger o filho nesse momento, para que ele não entre em crise, não entre em desespero, como o Felipe explicou. Então as medidas não vão ser tomadas, começou a queima de fogos, vamos lá pegar o abafador, levar ele para um cantinho. Não, é 5 minutos antes da meia-noite, 10 minutos antes da meia-noite. Tudo já vai se direcionando para aquilo, para no momento que começar a queima, essa criança já está em um lugar que ela se sente segura, protegida, com o ursinho dela ali abraçadinho, com um objeto de apoio que possa ajudar, com uma pessoa que ela confia perto, para que ela enfrente esse período. Mas são medidas paliativas, né, Felipe? Um rojão, de repente, o vizinho vai estourar do lado da casa. Não tem como, apesar de todo esse preparativo, né, Ana Paula? Não tem como você evitar que a criança ouça, né? Daí. A gente tem, né, esses protetores, né, os abafadores, são, né? Bons mesmo. Isso, que eles vão reduzir o impacto do som para essa criança. Tá. Né? E uma questão também importante, que a gente sempre conversa sobre isso, é a questão da previsibilidade, apresentando para a criança, através de figuras, dependendo do nível de compreensão dela. Mostrando vídeo. Isso, mostrando vídeos, explicando o que vai acontecer naquele dia, né? Então, por exemplo, uma criança que tem deficiência intelectual, uma dificuldade muito grande em se comunicar, a gente mostrar imagens, né? Ilustrando o que vai acontecer naquele dia de Natal, porque assim, em algum momento vai ter, né? Essa questão que a Ana Paula comentou, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas vai acontecer em algum momento. Então, essa criança sabendo disso, que naquele dia isso pode acontecer, não vai ser uma surpresa, né? Não vai pegar ela de surpresa, ela vai, claro, ainda vai incomodar, né? Vai trazer todos esses prejuízos, mas ela vai estar ciente, ela já vai ter entendido que aquele dia, né, espera-se que tenham fogos de artifício. A pessoa não tem ali na hora o abafador. O que ela pode usar ali, de repente? Olha, né, ambientes mais tranquilos, eu sei que é difícil, muitas vezes, pessoas que estão viajando, por exemplo, né, então, eu vi um post hoje no Instagram, por exemplo, assim, mães, famílias de pessoas autistas só querem passar o Natal em tranquilidade, né, então são pessoas que geralmente evitam lugares com muita gente, né, justamente por já conhecerem o histórico da criança, então procurarem lugares mais tranquilos, um cômodo mais tranquilo dentro de casa. Né, fechar a porta. Se tá na casa da avó, se tá na casa de um tio, né, uma noite de Natal, tal. A família que tem uma criança autista e que já percebe que a criança tem essa dificuldade de socialização, que vai chorar muito quando tiver a queima de fogos, tudo. Nessa casa, o pai, a mãe, ele já pode procurar um lugar um pouco mais seguro. Tá na casa da avó, o quarto da avó,
o quarto do priminho, o quarto do tio, leva já, a gente fala que é como se fosse um kit de calma. Então, assim, já leva os brinquedinhos que a criança mais gosta, ou sei lá, o celular com o joguinho, que nesse momento o celular serve de um socorro. Eu sou contra oferecer tela o tempo todo para criança e para adolescente. Mas nesse momento de socorro, o celular pode te ajudar. Escutando uma música que ele gosta, vendo um desenhinho que ele gosta. Então, isso não dá para ser assim, 5 para meia-noite. Corre, pega o celular, vamos ver que música que é, pega o abafador. Isso é uma coisa que tem que ser planejada pela família para oferecer para aquela criança ou para aquele adolescente o máximo de conforto possível naquela situação. A sensibilidade, ela é diferente em vários níveis do espectro autista? Não é relacionado com o nível, é relacionado com a pessoa autista. Uma pessoa autista nível 1 de suporte pode ter muitas alterações sensoriais. Do mesmo jeito que uma nível 3 de suporte pode a parte sensorial ser bem regulada. Não é uma regra. Eu costumo dar um exemplo, o Felipe me corrige se eu estou errada, mas quando eu dou palestra para todos os ouvintes entenderem o que é uma alteração sensorial. Sabe quando a gente toma sol? Acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de torrar no sol, nem que se fosse quando a gente era adolescente, né? De ficar assim, que a camiseta encosta na roupa e você não suporta a dor daquilo. Aí você imagina que você tá exatamente assim, com a pele queimada de sol, você não consegue pôr a roupa, chega, vamos supor, vou dar o meu exemplo, meu marido, uma pessoa que eu amo muito, e vem e me abraça. Qual que vai ser a minha reação? É empurrar ele, é falar, não, peraí, tá doendo, tá ardendo, né? Isso não significa que eu não amo meu marido, mas naquele momento a minha pele tá doendo tanto que ele vir me abraçar é incômodo. Agora, você imagine uma pessoa que sente o tempo inteiro o toque na pele, como se você tivesse com a pele queimada. Só que essa pessoa não consegue falar para você, expressar para você o que aquilo tá causando de incômodo nela. E muitas vezes essa reação de esquiva, de empurrar a pessoa, tudo, é interpretada como uma agressividade. Ah, não mexe nele que ele é agressivo. Mas na verdade, ele recebe sensações que dói para ele. E ele não consegue externar isso. Então, assim, o melhor caminho que tem é você conhecer a individualidade daquela pessoa. Esses dias eu fiz uma live com a Manu. Ela é uma pessoa do Rio Grande do Sul, ela tem uma página no Instagram, Autismo Cartoon. Ela faz desenhos, é roteirista, tudo. E ela conta que quando o filho dela era menor, ela anotava tudo. Então, assim, vesti tal camiseta, ele chorou, ela escrevia. Aí coloquei tal coisa, ele ficou bravo, ela escrevia. E daí ela foi conhecendo quais eram os tecidos que o filho aceitava melhor. Criou a própria literatura, né? Que ele ficava mais calmo. Qual ambiente que ele ficava mais bravo, mais irritado, tal. Então, o grande segredo é a individualidade. É você conhecer qual é o perfil daquela criança. Existem autistas que adoram barulho, que adoram rock, que escutam rock pauleira. Não é regra, então. Não, é individual. Por que eles gostam? Porque o zum de um monte de gente falando ao mesmo tempo incomoda muito. E quando tem, imagine em uma danceteria, você vai na Geyser ou vai aqui na Golden, né? Você escutar todo mundo falando ao mesmo tempo é irritante demais, mas a partir do momento que toca aquele rock no último volume, ele só escuta aquilo. Então aquilo ajuda a regular aquela pessoa. Então não é uma regra, não é não. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta tirando mais dúvidas aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:44 e voltamos aqui com o Radar. Música e conversa boa hoje. Nós estamos aqui no bate-papo com o Felipe Veronese, neuropsicopedagogo, e a Ana Paula Ferraldo, pediatra. Gente, e o hiperfoco, hein? Eu sempre vou ter o exemplo do Jorge Martin, que foi campeão mundial de moto velocidade, acho que ele foi em 2023 ou 2024, eu não me lembro agora. Ele é suporte nível 1, né? Vocês já acompanharam a trajetória dele? Não. Como é que uma pessoa pode chegar a ser campeão mundial de moto velocidade, né? Expliquem o hiperfoco. Pode falar. Bom, o hiperfoco,
Ele é uma característica que não é específica do autista. Existe um grupo de transtornos que são os transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? O cérebro daquela pessoa, no dia que a mãe engravidou, já começou a ser formado com essas características. Então, esses transtornos, esse grupo de transtornos, que é basicamente 90% do meu trabalho e do Felipe também, fazem parte disso. Então, não é uma coisa que a criança desenvolveu no decorrer da vida, que a mãe passou nervoso na gravidez e aconteceu aquilo. Não. A grande maioria vem de herança genética e é determinado geneticamente isso. Quais são? O autismo, o TDAH, a deficiência intelectual, as altas habilidades, que é a superdotação, e os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, descalculia e disgrafia. Basicamente são esses. Todos eles podem ter hiperfoco, tá? Da mesma forma que essas alterações sensoriais que nós conversamos agora, todos também podem apresentar. Então, uma criança que tem TDAH pode ter hipersensibilidade ao som. Uma criança que é disléxica ou que tem altas habilidades também pode ter hipersensibilidade ao som, sem ser autista, e sofrer com os rojões de final de ano, igualzinho um autista. O que a gente percebe? Geralmente, uma pessoa que tem TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem um hiperfoco mais voltada para alguma coisa que mantém ele em movimento. Então pode ser correr bastante de moto, uma corrida de Fórmula 1, carro, videogame, que mantém o joguinho ali o tempo inteiro. É muito comum ser em jogos e videogame e tal. O autista já tem um hiperfoco, isso não é uma regra, hein, gente? É de um modo geral que eu tô dizendo, exemplificando. Mas o autista pode ter hiperfoco em coisas muito aleatórias. Então, por exemplo, o ventilador. Ficar olhando para a hélice do ventilador por horas. Ou ter hiperfoco em uma cor. Então, ele só usa roupa vermelha. Ou ele só come coisas brancas e amarelas. Não é porque ele tem não é por causa do sabor. É porque ele só come coisas daquela cor, né? Ou tem hiperfoco em um assunto. Então, ele sabe tudo sobre a NASA. Ou tudo sobre, sei lá, as obras de Shakespeare. Então, são coisas muito restritas que entram no critério de diagnóstico de autismo, os interesses restritos. Uma pessoa que tem altas habilidades, ela conversa, ela não tem a restrição de interação social como o autista tem, né? Mas ela acha interessante um assunto e quando ela gosta daquele assunto, ninguém segura. Ela dedica horas e horas e horas e horas de estudo. Enquanto ela não souber tudo sobre aquilo, ela não está contente. E daí essa pessoa, ela começa a ter dificuldade de interação social, mas não igual o autista que não consegue conversar com alguém. Ela começa a ter dificuldade porque, vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, né? Imagine uma pessoa que tem altas habilidades e tem um hiperfoco em cozinhar, né? Ela não vai se contentar em saber fazer um arroz bem feito, fritar um ovo bem feito, temperar um bife bem feito, como é a maioria das pessoas. Imagine que ela vai estudar coisas sobre grandes confeiteiros, grandes, né, chefes de cozinha e tal, e ela vem e chega para um amiguinho da escola, né? E fala assim: você gosta de cozinhar também? Que legal, tal. Qual que é o mise en place que você faz? A criança vai olhar e vai falar: o que é mise en place? Né? Ela começa a usar termos técnicos e coisas muito elaboradas com pessoas que têm a cultura normal, que não tem esse hiperfoco, né? Um menino que tem um hiperfoco na NASA, em naves espaciais, ele vai pra escola, a molecada quer jogar futebol, a molecada não tá nem aí pra quem foi o primeiro astronauta que foi pra Lua, que mineral que tem na Lua, né? Então ele começa a ficar isolado do meio, mas não pelas características do autismo, mas porque ele acha chato, ele acha monótono, ele fala: ninguém sabe nada para conversar comigo, né? É muito sem graça para ele o mundo. Eu já vi um garoto que ele tem hiperfoco em dinossauros, e aí ele é guia do Parque dos Dinossauros em Camboriú. Legal. É isso que eu ia falar. Quando a gente consegue usar o hiperfoco, eu acho que a grande arte dos pais que é direcionar essa criança, independente do diagnóstico que seja, se for um TDAH, se for um autismo, altas habilidades, seja qual for, mas usar o hiperfoco a seu favor. Então, como esse exemplo, né, que o Joander deu,
ele tem um hiperfoco em dinossauro, ele é guia, ou ele vai ser um pesquisador, ou ele vai trabalhar com paleontologia, ele vai ser o melhor que existe, né? Esses dias eu tive um paciente que tinha hiperfoco, que tem, né, hiperfoco, e é uma criança pequenininha, uma criança de 2 anos e meio, mais ou menos, em hélice, em coisas que giram. Então, tudo que ele pega, ele fica girando. E como a família percebeu que isso distraía ele, o pai teve a brilhante ideia de pegar uma hélice de ventilador e fixar na parede na altura que a criança alcançava. E esse menininho passava horas ali só rodando aquilo. O que isso traz de prejuízo? O tempo que ele está rodando aquilo, ele não está conversando com a mãe, ele não está conversando com o pai, ele não está vendo o enfeite de Natal que está na parede, a árvore de Natal que está piscando, ele não está nem percebendo o sabor dos alimentos que ele está comendo, porque é como se tudo desligasse e ele tivesse focado só naquilo. O que o terapeuta, que aí entra a importância do terapeuta, fez? Trouxe para os pais vários brinquedos que rodava, de rosquear. Então, o pai tirou aquela hélice da parede e espalhou o brinquedo para casa. Então, através do brinquedo de rosquear, eles começaram a trabalhar. Esse é vermelho, esse é azul, esse é grande, esse é pequeno, esse é primeiro, esse é depois, esse é depois. E a criança começou a aprender muitos conceitos, é uma criança autista, que ele não tinha. Então, foi aproveitado o hiperfoco dessa criança para trazer muitas habilidades. Então, a grande sacada é essa, você usar o hiperfoco a seu favor. Quando você consegue, isso também entra assim, só fechando, no vínculo, né? O Felipe, eu sei que usa muito isso. Quando você sabe que a criança tem um hiperfoco, vamos supor, no Bob Esponja. E essa criança é muito difícil, ela entra em crise fácil, ela grita na escola, ela não para quieto dentro da sala de aula, tudo. Se essa professora ou o terapeuta que atende essa criança tiver a sensibilidade de bordar o Bob Esponja ou colocar um adesivo do Bob Esponja no jaleco dela, ela vai virar um ídolo para aquela criança. Ela começa a literalmente assim comer pelas beiradas, né? Então, você gosta dele, eu também acho muito legal. Assiste 2, 3 desenhinhos do Bob Esponja só para ter assunto para falar com aquela criança. E a partir do momento que você cativa o coração dela, você consegue fazer com que ela comece a evoluir. Então, o hiperfoco é um grande aliado para quem trabalha com crianças neurodivergentes como um todo. É ampliar mesmo, né? Assim, a ideia é fazer, aumentar essas habilidades da criança, né? E a Ana Paula falou, né, perfeitamente aí sobre os transtornos, e tem uma diferença que é muito interessante também, do hiperfoco do autismo para o hiperfoco das altas habilidades, né? O hiperfoco do autismo, ele geralmente vai ser mais restrito, né? Então a criança vai ficar ali, como a Ana falou, na hélice, ou brincando com, né, algo muito específico, voltando um vídeo que a criança gosta, numa parte muito específica do YouTube, né? Já o hiperfoco da criança com altas habilidades, essa criança ela vai sempre buscar mais, né? Então ela vai ampliar esse conhecimento dela. Então, por exemplo, né, tem pacientes que falam 3 línguas, né, e aprenderam sozinhos, né? A família nunca colocou em nenhuma aula. Então a criança ela vai aumentando esse conhecimento dela, né? Ela não se contenta, né, com aquele brinquedo específico ou com aquele hiperfoco específico. Ela vai aumentando e vai trazendo isso em forma de conhecimento para ela, né? E no autismo é justamente esse o nosso objetivo também, aumentar esses conhecimentos e utilizar o hiperfoco como um gancho para aprendizagem. Então a pergunta que eu mais gosto de fazer durante a entrevista com os meus pacientes, para a família, é qual o hiperfoco dessa criança, ou às vezes caso não tenha um hiperfoco, um personagem que a criança goste muito, né, um cantor, uma música, uma cor que essa criança goste, o que faz com que essa criança fique leve, fique feliz, o que ela gosta de fazer, né? E a partir disso a gente vai, né, desdobrando todo o trabalho. Ana Paula citou um ponto importante, não vai dar pra gente debater, mas é uma pauta que a gente cria já, né? Você falou do jaleco da professora, uma outra pauta que a gente pode criar, especificamente aqui de Botucatu, né? Como é que a rede de ensino está lidando com tudo isso, né? Então já criamos uma próxima pauta aqui. Vamos focar nesse finalzinho da entrevista, primeiro no bom senso das pessoas que estão escutando, né? Pode soltar rojão, não é proibido soltar rojão, desde que não tenha estampido. A legislação em Botucatu ela vai punir o rojão, o fogo com estampido. Mas vamos ter um bom senso, né? De repente o vizinho sabe que tem uma criança com espectro autista ali. Mesmo assim ele vai soltar? Compensa? Então a gente pede bom senso das pessoas, não só com crianças com espectro autista.
Idosos que sofrem muito também, né? Sim. A gente falou só de criança aqui, hospital. Eu me lembro ano passado, próximo ao hospital, próximo ao H1, a Unimed, né? Com gestantes ali, com crianças recém-nascidas. Então a gente pede bom senso acima de tudo, né, Felipe? Com certeza. É importante considerar que não é, a gente está falando sobre crianças autistas nessa época do ano, mas como a Ana Paula já disse, né? Tem fogos em diversos momentos durante o ano, né? Então é a gente, né, usar de acordo, né, com bom senso mesmo, pensando nas crianças, os animais, né? Tem cachorros dentro de casa, animaizinhos, né, doentes, que já estão velhinhos, né? Pessoas idosas, hospitais, as crianças autistas. Então, assim, né, tem muita gente que os fogos não são legais. Então a gente olhar para isso, né, de uma forma humanizada e realmente pensar, né, olha, isso de fato vai agregar, né, ou vai prejudicar alguém, né, pensando agora, entendendo toda essa sensibilidade, né, por trás das crianças autistas, e se realmente vale a pena ou não, né, a gente sempre colocar a mão na consciência, né, pensando no próximo, né, a gente não faz pro outro aquilo que a gente também não gostaria que fizesse com a gente. Gente, o tempo passa rápido demais, que o assunto é muito bom, né? Ana Paula, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço muito, agradeço a oportunidade. Eu estou sempre à disposição da rádio, do pessoal. Eu gosto de ensinar. E como a gente estava comentando aqui, eu acho que a gente tem que trazer esse conhecimento para a população, para cada vez mais a gente conseguir a verdadeira inclusão, né? Que essas pessoas realmente se sintam pertencentes na população de um modo geral. Eu agradeço muito o convite. Obrigado, Ana Paula. Felipe, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boas festas a todos. Obrigado. Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado. Joander, eu fico por aqui e volto às 5. Com Acontece no Ar. Hoje tem Acontece no Ar. Bastante gente perguntando. Tem Acontece no Ar hoje. E o Radar volta na sexta-feira a partir do meio-dia. Exato. Amanhã, estamos de folga. Natal, né? É, né? Tchau. Tchau, obrigado, até mais. Feliz Natal pra todo mundo e ó, detalhe, tá? Essa edição e outras você confere na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.